Fala aí, queridos alunos. Para finalizar o dia de hoje, nós vamos fazer o quê? Aprender sempre matemática, volume 2, lá na aula 10. Tá? Cortando o bolo, lá na página 91. O que vamos aprender? Nesta aula, vamos identificar e representar as frações equivalentes. Número 1. A mãe de Camila cortou o bolo em vários pedaços do mesmo tamanho. Ela entregou 1/4 para sua irmã Sônia e 2/8 para o seu irmão Leandro. Represente nos desenhos a seguir a quantidade de bolo que cada um recebeu. Nós temos aqui a quantidade de Sônia. Então, nós temos aqui um bolo. 1, 2, 3, 4. Um bolo dividido em 4 partes. Se eu dei uma dessas partes para a Sônia, quantas partes aqui eu vou pintar? Para representar 1/4. Uma só. Eu pintarei uma parte de 4. Certo? Certo. Qualquer cor. E aí, Leandro recebeu 2/8. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes. Eu dei 2 para Leandro. Quantos quadradinhos eu vou pintar? 2. 2 de 8. Certo? Sim. Então, quem recebeu mais? Leandro. Sofia. Ninguém recebeu a mais, gente. Vocês perceberam que dá exatamente a mesma É quantidade? mesmo, porque pintaram. Frações equivalentes, tá? 1/4, 2/8. A única diferença é que o bolo foi dividido em mais partes. Sim. Só que a quantidade é a mesma. Ou seja, os dois receberam a mesma quantidade. Porque são frações equivalentes. Esse gesto está muito ruim. Bom, seguindo nessa mesma posição de frações equivalentes, nós vamos lá para 2. Pinte nas tiras abaixo e escreva as frações equivalentes a metade, meio. Se eu tenho na primeira figura uma figura dividida em 2 partes, quantas dessas partes eu vou pintar para justificar metade? Apenas uma. Pintei aqui, ó, metade, né? Sim. Metade, e esta aqui é a fração, certo? Agora eu tenho 1, 2, 3, 4 partes. Se eu for pintar metade, 2. Entendi. Para me representar na fração, eu faço o quê? Eu pego quantas eu pintei, não é? Coloco na parte de cima e a quantas ela estava dividida. 1, 2, 3, 4. 2/4. Ou seja, eu pintei 2 partes De 4. de 4. Certo? Sim. E por último eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Para mim pintar metade, quantas eu vou pintar? 4. Fácil. Representação? Pintei 4 4 de 8. de 8. 4 em cima, 8 embaixo. Aí vai estar escrito frações equivalentes. Vocês podem colocar as frações do lado do que vocês pintaram ou do lado da frase frações equivalentes, tá? Vamos lá. 1/3. Eu tenho 3 figuras
3 que Três. estavam divididas. 1/3. Certo? Sim. Agora eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para mim dividir 1/3, eu vou pintar quantas Três. figuras? Três. 2. Por quê? 1, 2. Eu tenho que dividir igualmente o que eu vou pintar. Então eu pintei 2, deixei 2 e deixei 2. 2, 2 e 2. Tá? Que vai dar uma divisão exatinha. Então eu pintei 2 e sobraram? Sobraram 4, mas a figura está dividida em 6. Então eu pintei 2 de 6. E por último, mais ou menos importante, de 1/3, eu tenho 12 figuras. Se eu for na tabuada 4, 8, 12, eu usei o quê? 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. Então, para me dividir exatamente, eu vou pintar 4. 1, 2, 3, 4. Qual que é a fração? Pintei 4 de 12. de 12. Sim. Queridos, até o primeiro momento é isso, tá? Essas foram as atividades do dia de hoje. Coloquem isso no livro e qualquer dúvida entre em contato comigo, beleza? Até a próxima.